Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma introdução à geometria plana. Bom, mas o que é geometria plana? A geometria plana, ou também chamada de geometria euclidiana, é a parte da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, as figuras que não possuem volume. Geralmente trabalha ali com comprimento, largura, altura. Dependendo do que é que se pede numa questão, você pode calcular qualquer um desses em uma determinada figura. Bom, etimologicamente falando, a palavra geometria é de origem grega e significa medir terra, onde geo significa terra, mais o termo metrie, que se traduz como sendo medir, ou seja, medir terra. Bom, alguns conceitos primitivos, porém muito importantes na geometria plana, eles devem ser estudados antes da gente falar propriamente das figuras planas, porque é a partir desses conceitos que são formadas as figuras planas. O primeiro conceito aqui é o ponto. O ponto é um conceito adimensional, ou seja, sem dimensão. Os pontos determinam uma localização ou uma posição e são indicados com letras maiúsculas. Aqui, como vocês podem ver nesse exemplo, olha, temos 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, e todos eles são representados pela letra maiúscula, olha. E, como vocês podem ver também, eles representam uma localização ou uma posição. Se eu falo aqui que o ponto A está aqui, então essa é a localização do ponto A. Agora, prosseguindo. Outro conceito também estudado é a reta. A reta é representada por letra minúscula e é uma linha ilimitada unidimensional que possui o comprimento como sua única dimensão. E por que ela é ilimitada? Porque ela aqui, ó, ela é infinita tanto para um lado como para o outro. Tanto para a direita como para a esquerda, para cima, para baixo, dependendo de que posição ela tá. E aí ela pode se apresentar na posição horizontal, vertical ou inclinada. Bom, e dependendo da posição das retas, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes. Eu vou dar um exemplo logo a seguir. Por outro lado, quando elas não possuem nenhum ponto em comum, elas não se cruzam em nenhum ponto, como você preferir chamar, elas são classificadas como retas paralelas. Aqui, ó, retas concorrentes, temos esse exemplo aqui. Eu tenho aqui essa reta aqui e tenho essa reta aqui. E elas são concorrentes porque elas se encontram nesse ponto aqui, olha. E essas retas paralelas aqui, a reta T e a reta R, elas são chamadas de paralela porque não importa qual o tamanho dela, se ela é infinita para cá, se ela é infinita para lá, elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão se encontrar, nunca vão se interceptar, nada. Outro conceito é a semirreta. Semirreta é uma parte de uma reta. Ela tem um início em um ponto, porém, a partir desse ponto, ela não tem fim. Aqui temos esse exemplo. Essa semirreta aqui, ela tem origem no ponto A e daqui para cá ela não tem fim, ela é infinita. E eu posso considerar também, tipo, daqui para cá ter origem no ponto A e ela vir cá pro lado esquerdo. E outra coisa importante, se eu pegar esse ponto A aqui e eu traçar uma semirreta para cá e outra semirreta para cá, eu vou ter uma
reta. Mas por que eu vou ter uma reta? Porque a reta é infinita tanto para um lado e quanto para o outro. Então, se eu tenho um ponto A aqui e eu tenho uma semi-reta para cá e outra semi-reta para cá, eu tenho que que isso forma uma reta onde nela temos o ponto A. Agora, prosseguindo, vamos falar do segmento de reta. Vimos que a reta é infinita para um lado e infinita para outro, e a semi-reta tem um início, mas não tem fim. E o segmento de reta é uma parte de uma reta limitada entre dois pontos. Bom, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esse ponto A aqui e tenho esse ponto B aqui e tenho essa linha aqui, que é um pedaço de reta limitada por esses dois pontos, e eu posso chamar esse segmento de reta de segmento AB. Mas por que de segmento AB? Porque ela está entre o ponto A e entre o ponto B. E agora vamos falar do plano. Plano corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, com duas dimensões, comprimento e largura, e nessa superfície é possível se formar as figuras geométricas. Nesse caso aqui, as figuras geométricas planas. Triângulo, quadrado, visto assim só o comprimento, a largura, ou a medida dos lados, essas coisas. E eu posso nomear um plano com uma letra grega. Nesse caso aqui, eu chamei esse plano aqui de plano alfa. Bom, fazendo assim uma breve revisão, um breve resumo sobre semi-reta e segmento de reta em uma só, vemos aqui, olha. Esse ponto O aqui é a origem dessa semi-reta aqui. Por quê? Porque ela tem origem aqui, mas ela é infinita para cá. Como você pode ver, essa seta apontando. Mas por que eu não faço ela mais para cá, mais para cá, mais para cá? Porque a tela do computador é limitada. Mas o segmento de reta não. A semi-reta, ela tem início, mas ela não tem um fim. Então, não é possível representar aqui toda a sua infinitude. E se eu pego aqui esse ponto O e esse ponto A, e eu considero que tem entre eles dois, eu tenho um segmento de reta, que tem como limitação os pontos O e o ponto A. E aqui eu nomeei essa semi-reta como sendo a semi-reta OA, com uma setinha em cima, né, para determinar que é uma semi-reta. Tenho que o ponto O é a origem dessa semi-reta, ou seja, o início dela, onde é que ela começa, e o ponto A é um ponto perto de um segmento de reta, e suponha que isso seja reto, né? E aqui forma um ângulo de 90 graus. Geralmente o ângulo de 90 graus é representado com um quadrinho assim, com uma bolinha no meio. Aí, se eu tenho essas semi-retas aqui, ou esse segmento de reta de A até C, e com ela eu tenho uma que é maior do que 90 graus aqui, eu tenho, então, um ângulo obtuso. Deixa eu apagar aqui. E se por acaso o ângulo passar de agudo, passar de ângulo reto e passar de ângulo obtuso for maior que esses três, então, e ele chegar aqui, ó, da semi-reta que tem início em A para o lado direito e da semi-reta que tem início em A para o lado esquerdo, e eu pego daqui até aqui, então eu formo um ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede 80 graus. Já aqui temos o ângulo côncavo e o ângulo completo, ou o ângulo de uma volta. Mas o que é o ângulo côncavo? O ângulo côncavo é aquele que chega a 80 graus, mas passa dele. Então, ele é
maior que 180 e é menor que 360. Nesse caso aqui, temos o ângulo de 225 graus. 225, obviamente, é maior que 180 graus e é menor que 360 graus. Então, eu chamo este ângulo aqui de ângulo côncavo. Já nesse caso aqui, eu chamo ele de ângulo completo ou de uma volta, porque ele faz uma volta completa nessa reta aqui, ó. Ele começa aqui, passa por aqui, forma 180, aí depois ele passa, vai direto, mais 180 e acaba em 360 graus. E como eu já acabei de falar que tem 180, porque é um ângulo raso, mais 180 daqui, e 180 mais 180 dá 360 graus. Já aqui temos os ângulos complementares. Ângulos complementares é quando você tem mais de duas semi-retas envolvidas aqui, né, formando um ângulo. Aí eu tenho aqui essas duas retas aqui, elas formam um ângulo de 90 graus. E os ângulos complementares é esses dois aqui, alfa e beta. Por quê? Porque essa semi-reta aqui corta este ângulo de 90 graus em uma determinada posição. E quando eu corto esse ângulo aqui, eu formo esses dois, eu chamo esses dois aqui de ângulos complementares. E eu tenho que alfa mais beta é igual a 90 graus. Por quê? Porque aqui eu tenho 90 graus. Se eu passei essa semi-reta aqui e eu transformei esse 90 graus em alfa e beta, então alfa mais beta vai ser exatamente 90 graus. E uma coisa importante aqui, se eu quero encontrar o valor de beta, eu passo alfa para o lado de cá, subtraindo, aí eu vou encontrar que beta é igual a 90 graus menos alfa. E se eu quiser encontrar o valor de alfa, então eu passo beta subtraindo e eu encontro que alfa é igual a 90 menos beta, e assim eu encontro qual é a medida deste ângulo alfa aqui. Como eu já sei que esse daqui é 90, então eu passo o beta para o outro lado, subtraindo, eu encontro qual é o valor de alfa. Já nesse caso aqui, trata-se de ângulos suplementares. Ângulos suplementares é quando eu tenho dois ângulos que a soma entre eles dá 180 graus. Que nem neste caso aqui. Eu tenho esta reta aqui e eu tenho esta semi-reta aqui. E quando eu passei essa semi-reta aqui, eu formei dois ângulos, o ângulo beta e o ângulo alfa. E eu tenho que esses dois ângulos somados aqui, juntos, eles dão 180 graus, ou seja, um ângulo raso. E novamente, se eu quiser encontrar o valor de beta, eu passo alfa para o outro lado, para o outro membro aqui, subtraindo, e eu encontro que beta é igual a 180 menos alfa. Já se eu quiser encontrar o valor de alfa, eu passo beta subtraindo, e eu encontro que alfa é igual a 180 menos beta. E também temos aqui os ângulos replementares. Os ângulos replementares são quando a soma dele forma 360 graus, ou seja, eles formam uma volta, eles dois formam uma volta completa. Aqui neste caso, temos estas semi-retas aqui, essa e essa, e aí eu tenho que desse lado aqui, o ângulo entre elas é alfa, e deste lado aqui, eu tenho que o ângulo entre elas é beta. E alfa mais beta é igual a 360 graus. Por quê? Porque eu dei uma volta completa aqui, aí eu somei eles dois e eu encontro 360 graus.
E se eu quiser encontrar um desses especificamente, então eu, por exemplo, se eu quiser encontrar o valor de beta, então eu passo o alfa subtraindo e eu encontro que beta é igual a 360 menos alfa. E se eu quiser encontrar a alfa, eu passo beta subtraindo e eu encontro que alfa é igual a 360 menos beta. Ou é o contrário, peraí, eu acho que eu pude ter me confundido. Se eu quiser encontrar a alfa, eu passo beta, e se eu quiser encontrar beta, eu passo alfa subtraindo, enfim. Aí agora aqui um exercício, uma questão do Enem de 2017, a questão 144. Bom, a imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e nos pontos B, nos pontos A e B. Bom, por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrada nesta figura daqui, formando um ângulo de 45 graus aqui, com esta linha horizontal. Bom, o que é que a questão pede? Ela pede aqui ó, o seguinte: para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de... Aí eu tenho aqui as opções de A até E. Na opção A, eu posso girar a tela no ângulo de 90 graus no sentido horário. Na B, 135 graus no sentido horário. C, 180 graus no sentido anti-horário. D, 270 graus no sentido anti-horário. E E, 315 graus no sentido horário. Bom, eu fiz uma representação aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de como é e fiz um passo a passo do que eu fiz para poder conseguir chegar à resolução desse problema. Bom, imaginem que esse quadro está entre duas retas perpendiculares. Perpendiculares, como eu disse anteriormente, elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Aí eu tenho aqui o ponto B, ele está fixado, ele não se move, porque o problema aconteceu no ponto A que se desprendeu da parede. Bom, o lado direito, que é este lado aqui do quadro, ele está sobre esta reta aqui vertical. Após eu girar ele 90 graus, eu girar ele daqui até aqui, e chegar nesta linha horizontal aqui, ele vai ter girado 90 graus. Depois, ao chegar na posição final, ele vai ter formado com esta linha horizontal um ângulo de 45 graus, que é esse daqui. Ou seja, eu tenho 90 graus aqui, que foi o que ele girou daqui até aqui, mais 45 graus aqui, que é o que ele formou com essa linha horizontal aqui. E ele ficou desse jeito assim, olha. Ao final, o quadro terá girado, então, 90 graus, que é este daqui, mais 45 graus, que é este daqui. E 90 mais 45 é igual a 135 graus. Ou seja, quando o quadro se despencou da parede aqui, soltou do ponto A e se despencou, ele deu um giro de 135 graus. Então, se eu quero colocar ele novamente na mesma posição, só é eu girar esse 135 graus aqui no sentido horário e eu vou conseguir repor ele no mesmo lugar. E como a questão pede aqui, né, para eu encontrar
qual é o menor ângulo inferior a 360 graus para eu repor o quadro no lugar, então ele vai ter que ser girado 135 graus no sentido horário. Agora aqui mais um tipo de ângulo, os ângulos opostos pelo vértice. Bom, são ângulos cujos os lados são semirretas opostas aos lados do outro ângulo. Desse jeito aqui. Eu tenho este ângulo alfa e eu posso dizer que ele é igual a este outro aqui, porque ele é oposto pelo vértice. Aqui está o vértice, olha. Este aqui é o vértice, que é o encontro entre essas retas, que vai de D até B, esse segmento de reta, e a reta que vai de C até A. E o ponto O é exatamente onde elas se encontram, e aqui eu chamo ele de vértice. E este ângulo alfa aqui é oposto a este daqui, e como eles são opostos, eu posso chamar eles de ângulos congruentes, ou seja, eles são semelhantes ou são ângulos iguais, como você preferir. E este daqui, esse ângulo daqui, também é igual a este ângulo daqui, porque eles são opostos pelo vértice. Agora, uma questão sobre ângulos opostos pelo vértice. Bom, o ponto V é o encontro de três retas, como mostra o esquema na figura a seguir. Sabendo que os ângulos marcados, estes dois ângulos aqui, olha, tem a mesma medida igual a 25 graus, qual é a medida deste ângulo X? Bom, observem aqui que esses dois segmentos de reta aqui, que vai de E até F e de D até C, este ângulo e este ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice V aqui. E como eles são opostos, eu posso dizer que o ângulo X é igual ao ângulo daqui, olha, esse ângulo que é formado entre C, V e F. E se eu tenho que aqui é igual a 25 graus e esse daqui também é igual a 25 graus, então eu vou ter que X, eu posso chamar este ângulo aqui de X também, porque ele é igual ao de cima. Eu tenho que este ângulo X aqui, ele é igual a esse X daqui. E se eu somar esse daqui mais X aqui, mais esse daqui, eu vou encontrar que este ângulo total aqui é igual a 180 graus, ou seja, um ângulo raso, porque eu parto daqui e chego até aqui, então isto forma um ângulo raso. Bom, prosseguindo aqui, eu tenho o quê? 25, que é este valor aqui, mais este X aqui, mais este 25 aqui, é igual a 180 graus. Aí eu somo os dois 25 graus, que vai dar 50 graus. X mais 50 graus é igual a 180 graus. Então, isso equivale a dizer que X é igual a, passando os 50 graus para o outro membro, subtraindo, eu vou encontrar X igual a 130 graus. Logo, como o ângulo EVD é igual ao ângulo CVF, porque são opostos pelo vértice, e nós achamos que o ângulo CVF é igual a 130 graus, então o ângulo EVD também será igual a 130 graus, ou seja, X é igual a 130 graus. Bom, agora falando aqui sobre a bissetriz de um ângulo. Bom, suponhamos que temos aqui duas semirretas. A semirreta que tem origem em O e passa pelo ponto B, e a semirreta que tem origem em O também e passa pelo ponto A. E
aí, elas duas formam um ângulo aqui, né? Elas duas juntas formam este ângulo. Se eu pego e divido esse ângulo exatamente no meio, eu chamo esta semirreta aqui de bissetriz de um ângulo. Ou seja, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, e eu somando eles dois, eu encontro o ângulo OBA. E agora, prosseguindo, eu vou falar sobre retas paralelas e retas transversais. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas paralelas e distintas, R, essa daqui, e S, essa daqui, são cortadas, elas são paralelas, observem bem, e elas são cortadas pela reta transversal T, que delimita 8 ângulos, como nesta figura aqui. Esses ângulos, eles são suplementares e são congruentes, ou seja, a soma deles, dependendo de qual se trata, forma 180 graus e são congruentes porque, quando são opostos pelos vértices, eles são semelhantes. Aí, nesses casos aqui, podemos atribuir alguns nomes especiais, correspondentes, por exemplo. O ângulo A é igual ao ângulo E. Este ângulo daqui é igual a este ângulo daqui. Mas por quê? Porque a reta R e a reta S são paralelas e esta reta aqui, ela está transversal a essas duas outras retas. Então, eu posso dizer que este ângulo é igual a este ângulo. E este ângulo C aqui é igual a este ângulo G aqui. O ângulo H é igual ao ângulo D e o ângulo F é igual ao ângulo B. Agora, observem uma coisa aqui. A mais D é igual a 180 graus. E aqui eu tenho aqui, ó, A mais F é igual a 180 graus. Mas por quê? Porque eu posso considerar também que D é igual a F. Porque ela está, como eu já falei novamente, né? A reta R e a reta S estão cortadas pela reta transversal T. Eu posso dizer que estes dois ângulos aqui, eles são iguais. D é igual a F e B é igual a H, C é igual a E e A é igual a G. E eu tenho que a soma de A com D é 180, A com B é 180, A e C são iguais porque são opostos pelo vértice, B e D também são iguais porque são opostos pelo vértice e por aí vai. Aí eu tenho aqui que B mais E é igual a 180. B mais E é igual a 180. Mas por quê? Porque eu já vi anteriormente que E e A são iguais. Como A e B formam um ângulo reto e A é igual a E, então eu posso dizer que B mais E é igual a 180. Agora, uma questão aqui sobre esse mesmo conteúdo, né? Bom, na imagem a seguir, as retas U, R e S, essas três retas aqui, olha, U, R e S, elas são paralelas entre si e são cortadas por uma reta transversal T, que é esta daqui. Aí a questão pede para determinar os ângulos X e o ângulo Y. Bom, como eu já vi anteriormente, eu posso dizer que este ângulo aqui, né, ela deu o valor, né, a questão deu o valor de 50 graus. Eu posso dizer que 50 graus aqui é igual a este daqui também, então esse daqui também vale 50 graus. E este ângulo daqui também é igual a este 50 graus aqui. Por quê? Porque as retas são paralelas, cortadas por uma transversal. Então, aqui é igual a 50, aqui é igual a 50 e aqui é igual a 50.
E observem uma coisa, se aqui é igual a 50, como aqui, e este ângulo aqui é oposto a este ângulo X aqui, por este vértice aqui, então eu posso dizer que este ângulo é igual a este ângulo. Logo, X é igual a 50 graus também. E outra coisa aqui, como este ângulo aqui também mede 50 graus, esse daqui, e eu tenho que esse mais y é igual a 180, então assim eu posso encontrar o valor de y. Daí, prosseguindo aqui, eu tenho que y mais 50 graus, que é este valor daqui, é igual a 180. Logo, y é igual a 180 menos 50, que é igual a 130 graus. Então, portanto, nós encontramos que o valor de x é igual a 50 graus e o valor de y é igual a 130 graus. Bom, obrigada pela atenção e é isso aí.